Fala, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier. É uma alegria, uma honra, uma satisfação estar aí de volta. Tive um intervalinho pequeno aí na nossa gravação de Gênesis, mas foi por uma boa causa. Muitos de vocês sabem do nascimento da nossa filha, Clarinha. É uma bênção que o Senhor nos entregou, mais uma bênção nas nossas vidas. Estamos muito felizes, ela está muito bem, né? Quero agradecer a todos aí as orações, né? E Deus tem nos abençoado de maneira tremenda, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que eu posso fazer é continuar propagando essa palavra, né? Falando das maravilhas que ele fez, que ele faz e que ele continuará fazendo na minha e na sua vida. Amém? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Abra lá sua Bíblia no livro de Gênesis, né? Nossa série Gênesis, muito mais do que o início de tudo. Abre no capítulo 12, chegamos ao capítulo 12 e agora vamos fazer uma transição aqui, né? Vamos dizer assim, uma virada de página do nosso estudo, onde nós vamos começar a falar agora, né, dos patriarcas aqui, né, mais propriamente aqui, começando por Abraão, lógico, né? Então abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Enquanto você abre, né, eu já quero te pedir para você que está aí curtir, né, esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, no Instagram e inscreva-se no nosso canal, né, nos ajude a chegar aos 1.000 inscritos. Estamos nessa caminhada aí, amém? Bom, como eu falei para vocês, nesse livro de Gênesis aqui, no capítulo 12, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o chamamento, né, o Senhor Deus, Jeová chamando, o chamamento de Deus. Né? Isso vai do capítulo 12, versículo 1, até o final de Gênesis, capítulo 50, versículo 26. Né? E aí a gente vai ter esse primeiro aspecto do chamamento aí, que é a experiência, né, de Abraão. Isso vai desde esse primeiro versículo do capítulo 12 até o capítulo 25, né, no versículo 18, ok? Vamos fazer a leitura dos 7 primeiros versículos aqui agora, né, até a parte A do versículo 7, que é o chamamento de Deus. Olha lá, acompanha comigo aí. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram, né, em Harã. Acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. Só finalizar o 7, edificou ali um altar ao Senhor, né, que lhe aparecera. Né? Então aqui o chamamento vai até a parte A do versículo 7, né, mas a gente finalizou o 7 aqui já para poder comentar aqui cada um desses versículos, ok? Então aqui a gente já percebeu na aula anterior que Abraão, né, não atendeu ao chamamento do Senhor de maneira espontânea, conforme muitos de nós pensávamos, né? Na verdade, você vai ver que o Senhor vai aparecer 3 vezes para ele, né? E na última vez que ele vai estar confirmando esse chamado, né? Então aqui Terá, como nós vimos, né, no capítulo 11, versículo 32, Terá morre, certo? Deixa eu te situar na história, e Deus aparece a Abraão e o chama pela segunda vez, né? Você pode ver no capítulo 11, 31, aqui, né, que ele foi chamado a primeira vez aqui no 11, 31. Né? Essa repetição da aparição aqui de Deus para ele, né, vai acabar motivando, vai acabar fortalecendo, né, vai acabar o atraindo para aquilo que o Senhor tinha para ele. Né? E a mesma coisa acontece com a gente aqui, os crentes neotestamentários. Né? Você pode ver isso aí em alguns versículos também, que da mesma forma que foi com Abraão, é com a gente nos dias de hoje.
né? Vê aí, por favor, lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 4, os versículos 20 ao 22. Você pode ver também lá em Mateus 9, versículo 9. Né? Você pode ver em Hebreus 12, versículo 2. E ainda você pode ver lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Né? O chamamento do Senhor nos encoraja, nos fortalece. Né? É assim com a gente precisa muitas das vezes ter o nosso chamado confirmado de algumas maneiras. Né? E interessante que para algumas pessoas vai virar tudo, a coisa vai virar tudo, né? Vai sair de Nova Iguaçu, vai para uma outra cidade, né? Vai. Porque nem sempre você entende de uma vez, né? Em uma só vez o chamamento do Senhor. Né? O Senhor fala: olha, eu quero você mais perto, eu quero você trabalhando mais efetivamente para mim. E você vai demorando a entender, né? Até que o Senhor vira tudo, vira a sua vida, né? E você começa a pensar: Deus, o que está acontecendo? E quando você vai ver, a sua vida já mudou totalmente e você está caminhando em direção a cumprir o propósito de Deus para sua vida. Amém? Ainda continuando aqui, né, mais alguns detalhes aqui, ainda desse versículo primeiro, importantíssimo aqui, né? Se você observar, gente, aqui, a partir do momento que ele começa a chamar Abrão, que vai virar Abraão, né? Abrão, Isaac, Jacó, né? E a figura de José também, que é uma só na representação aqui para a gente com Jacó, você vai entender isso quando nós chegarmos lá. Né? Essas três figuras aí, né? Eles são uma só pessoa, eles vão se sobrepondo. E aí a gente precisa entender isso. Né? Se você olhar lá o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 15, né? Assim como Mateus 28, versículo 19, você vai ver que Abrão, né? que eu vou me referir como Abraão já, amém? Ele vai ser Deus Pai chamando o homem, é como uma figura de Deus Pai chamando o homem, né? Justificando o homem, suprindo o homem, mas através de um fator que nós utilizamos até hoje, que se você não utiliza, você deve utilizar e passar a viver por ele. Fé, ok? Fé. Olha lá o capítulo 12, versículo 1 de Gênesis. Você pode olhar o capítulo 15, versículo 6. Os capítulos 17 e 18 na totalidade. Né? Você pode olhar também o capítulo 19, versículo 29. E o capítulo 21, versículos do 1 ao 13. Finalizando o capítulo 22, versículos 1 ao 18. A gente vai ler todos esses capítulos, vamos chegar lá. Então, né, fica calmo que vai dar tudo certo. Amém? Fica tranquilo aí. Continuando, quando Deus chama Isaac, aí você tem uma representação aqui do Deus Filho, né? Redimindo o homem. Olha lá o capítulo 22, versículos 1 ao 14. Né? Aí você tem o desfrute das riquezas do pai, né? Que Isaac desfrutava das riquezas de Abraão. Né? Você tem aqui também, né, o desfrute da vida em paz, né? Uma vida em paz. Olha o capítulo 25, versículo 5, capítulo 26, versículos 1 ao 4. Né? Então Isaac é uma representação aqui do Deus Filho, redimindo-nos, nos redimindo, ok? E por último Jacó, como eu falei que se confunde aí com José, né? E aí você tem uma experiência de Deus, né? Mas aí é uma experiência de Deus, o Deus Pai com o homem, né? Escolhendo o homem. Né? Olha lá Malaquias 1:2, Romanos 9, do 10 ao 13. Né? E detalhes interessantíssimos aqui, né? É a Trindade representada através desses três personagens aí, né? Abraão, Isaac e Jacó, misturando-se com José. Certo? Muito legal. Então, continuando aqui, no versículo 2, o que a gente pode destacar aqui para vocês? E fartei uma grande nação, né? Eu fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Né? O Senhor aqui está pregando o evangelho, né, para Abraão. Está pregando o evangelho para Abraão. Olha lá Gálatas 3:8. Né? Isso é muito interessante também. Israel vai ser essa nação referida aqui. Se a gente for olhar, né, essa grande nação, Israel vai ser a nação, se nós olharmos lá Mateus 21:43. Tá? Se você olhar lá o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 43, você vai perceber que
Israel, no Antigo Testamento, é essa nação que está sendo referida aqui. Se a gente avançar um pouco, a igreja hoje é a nação referida aqui, né? Mateus 16, 18, né? Mateus 16, 19 é parte A do versículo, e Romanos 14, versículo 7. O reino vindouro de Cristo, o reino milenar, que eu tanto falo aqui com vocês, né? De Apocalipse 11, 15 e Apocalipse 20, versículos 4 e 6, também representa essa grande nação aqui do versículo 2. E por último, né, o novo céu e a nova terra, né, com a nova Jerusalém, lá na eternidade, que nós viveremos juntos, lá em Apocalipse 22, versículos 3 e 5, e viveremos eternamente ali com o Senhor, e vai ser maravilhoso, eternamente satisfeitos, eternamente justificados, eternamente glorificados, né? E como eu sempre digo, nós não temos noção do quanto isso vai ser maravilhoso, né? Muito melhor do que a gente pode imaginar. Nós seremos surpreendidos positivamente todos os dias, todas as horas, o tempo todo. Amém? Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações, né? Todas as famílias da terra. Então perceba aqui que essa questão de abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, desde que Nabucodonosor, né, destrói lá a cidade de Jerusalém, ele já tem um gostinho disso, né? Ele já percebe que essa promessa aqui do Senhor não falha. Né? E é assim na nossa vida, irmãos. As pessoas muitas das vezes pensam que podem nos amaldiçoar, né? E não podem, porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Senhor já abençoou. Né? Não podem, sobre a nossa vida não valem palavras de maldição, né? Mas as pessoas não têm noção do mal que podem fazer para elas mesmas quando tentam nos amaldiçoar. Né? Era assim na vida de Abraão também, segundo essa promessa de Deus. Né? Essa bênção aqui, né? Essa bênção está relacionada à bênção da criação e à bênção da redenção também. Né? Olha lá Gálatas 3, versículo 14, certo? Aí, continuando aqui, eu vou dar um pulinho aqui para o versículo 7 agora, tá? E apareceu o Senhor a Abraão, perdão, ainda, né? E disse, a tua descendência darei esta terra. Né? E que aqui, quando ele se refere à descendência e darei esta terra também, né? Ele está referindo-se a Cristo. Né? Olha lá o capítulo 3, versículo 15, né? Na economia de Cristo no Novo Testamento, que é o dispensar-se dele em nós. Né? Isso já é uma promessa que está se manifestando aqui. Interessante também que nesse versículo 7 é a terceira vez do chamamento aqui, né, do Senhor para Abraão. E aqui sim, né, esse chamado está sendo respondido, né, o que fortalece muito também a fé de Abraão. Né? Olha lá Hebreus capítulo 11, dos versículos 8 ao 10. Beleza? Vamos lá, continuando. Versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental, né, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Né, versículo 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Né, alguns detalhes interessantes aqui, né? Antes de comentar o versículo 8, só fazendo um comentáriozinho rápido do versículo 5 ainda, que eu esqueci de falar com vocês. Né? Ele diz assim, versículo 5, tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló. Aqui existe mais uma falha, né, em Abraão aqui, em ter levado Ló, porque o Senhor tinha mandado ele pegar só a esposa dele e meter o pé. Ele carregou o sobrinho, e depois a gente vai ver que isso aí vai dar um probleminha, mas é para daqui a pouco. Tá? Então, versículos 8 aqui. Esse versículo 8, você pode olhar lá que quando se refere aqui ao lado oriental de Betel, lá em Gênesis 4, 26, nós falamos disso, né? Betel quer dizer casa de Deus, e Ai significa, né, amontoado de ruína. Olha o contraste entre a casa de Deus, Betel, e um amontoado de ruínas que é Ai. Né? Esse contraste aqui, né, para nós, né, os olhos dos chamados de Deus, né, os olhos de nós que somos chamados por Ele. Né? Só a casa de Deus tem valor. Todas as demais coisas nas nossas vidas são ruínas. Amém? E ele caminha, né, versículo 9, para o lado do sul. Ali é o Negueb. Né? O lado sul ali seria o Negueb, que é um deserto seco. Tá? Continuando. Aí o Senhor no versículo 10 vai fazer um teste com Abraão. Né? Ele vai fazer um teste.
E Abraão, mais uma vez, vai ser reprovado no teste. Olha lá, versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então Abraão não confiou, desceu ao Egito. Né? Então o Senhor estava testando a sua fé aqui. Você tem fé? Então vive por essa fé. Né? Versículo 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Né? Versículo 10 aí. Continuando, versículo 11. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disse que era? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. Versículo 20. E Faraó deu ordem aos homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo que tinha. Né? Então aqui a gente percebe já no Egito, né, a graça protetora de Deus. Né? Abraão falhou, contudo, né, ele não confiou em Deus, falhando, contudo Deus manifestou a sua graça e ainda o abençoou. Né? No versículo 16 a gente percebe que ele ficou rico ali. Né? Olha também o capítulo 13, que a gente vai falar daqui a pouco, no verso 2, versículo 2, né? Abraão era muito rico. Né? E então ele agora, e além de tudo, né, preservou a sua mulher Sarai. Né? No caso aí que vai também virar Sara, né? Preservou a sua mulher das mãos ali de Faraó. Né? Então, aqui entra uma série de coisas, né? Que Sara seria uma meia-irmã de Abraão e tudo mais. Né? E a gente não vai entrar aqui em detalhes maiores, porque não é o foco desse capítulo 12. Né? O capítulo 12 aqui, a gente teve como foco confirmar esse chamado de Abraão. Né? Abraão literalmente agora descer em direção a Canaã, mas houve ainda algumas falhas aí no meio do caminho, como nós comentamos. Né? E agora a gente vai ver aí no capítulo 13, né? Próxima aula, capítulo 13, Abraão voltando aí do Egito. Né? Ele vai voltar do Egito. E um capítulo mais rápido, a gente vai ver que vai ficar mais curtinho, né? Como esse já foi curtinho, né? E retornamos aí com nossa série, espero que você tenha gostado, né? Que possa ter te abençoado também com muitos conhecimentos, né? E você possa assistir quantas vezes for necessário até isso entrar e fazer parte do seu ser. Amém? É isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Tchau, tchau.